A Gabriela Morgado está aqui no estúdio conosco para atualizar a situação das queimadas no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um tempo mais aberto, pelo menos ele amanhece mais aberto e agora nubla de novo, virou, né? Já virou tá instável. Tá virando. Mas tá menos seco também. A umidade do ar subiu, Gabriela Morgado. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando e a polícia também segue trabalhando para localizar os criminosos que têm provocado incêndios de maneira proposital, né? Bom dia para você. Agora sim, bom dia para você, Pinho, bom dia, Andreasa, e aos nossos ouvintes. Ontem a gente teve uma chuva aqui em diversas cidades do Rio de Janeiro, né? Então realmente a umidade subiu. A gente chegou aí na capital fluminense a 80% de umidade, que é muito mais do que a gente registrou, por exemplo, na semana passada, com um dia de 10% de umidade, muito baixo. E aí isso ajuda a eliminar alguns focos de incêndio em vegetação. Então, hoje, segundo o Corpo de Bombeiros, todos os focos foram eliminados, eles não estão combatendo nenhum foco, mas, segundo os especialistas, isso deve mudar nos próximos dias, até porque a previsão é que nas próximas 2 semanas o tempo volte a ficar mais seco aqui no Rio de Janeiro, não haja chuva, então só em outubro que essa situação deve começar a melhorar e a gente deve ter novos focos de incêndio, até porque, segundo a Polícia Civil, a maior parte desses incêndios está acontecendo justamente por causa de ações de criminosos, né? Ações humanas. Então, atualmente, a Polícia Civil está investigando 20 pessoas, pelo menos, com possíveis relações com incêndios criminosos, e inclusive ontem, numa ação da Civil, também da Polícia Militar e do Instituto Estadual do Ambiente, um homem, um suspeito de 61 anos, foi preso em Valença, no sul do estado. Ele é o suspeito de ter ateado fogo no monumento natural da Serra da Beleza, um incêndio que durou de quarta-feira da semana passada até domingo, então 4 dias para poder acabar com esse fogo pelo Corpo de Bombeiros, e destruiu aí quase 3.000 hectares, inclusive vegetação dentro de uma área de proteção ambiental. Então, esse homem foi preso ontem durante essa ação. Sebastião Clóvis da Silva foi encontrado numa fazenda que fica ali no interior de Valença, numa parte de difícil acesso, segundo os investigadores, então estava se escondendo, né, mas acabou sendo encontrado. E aí todas essas ações, elas acontecem também com a ajuda de outros institutos. A gente tem o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, mas também, por exemplo, o IBAMA, que ontem fez uma reunião com as polícias, com outros institutos, e criou uma comissão para que todos esses órgãos consigam se comunicar mais, porque, segundo o IBAMA, pode ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, que a gente chama de Dia do Fogo. Então, ações coordenadas, né? Houve um comando aí para que as pessoas intencionalmente ocasionassem incêndios aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente tem dados do governo federal que mostram, inclusive, por exemplo, o número de incêndios dos dias 12 a 14 de setembro passou de 23 no ano passado para 140 nesse ano. Então, só no dia 13 de setembro desse ano, a gente teve 109 focos de incêndio, segundo esse levantamento do governo federal, o que é um número muito grande. E aí, segundo o IBAMA, isso demonstra, né, que pode ter havido, então, esses crimes, esses incêndios intencionais. Inclusive, a gente tem a palavra da superintendente substituta do IBAMA aqui do Rio, a Carolina Esteves. Do dia 12 até o dia 14, o número de focos de incêndio no estado aumentou muito, superou em muito a expectativa que o Corpo de Bombeiros tinha, o que sugere uma ação coordenada. Esses comunicados, né, de denúncia podem ser recebidos pelo Linha Verde, pelo Fala BR, pelo Disque Denúncia. É preciso que as pessoas se comuniquem para que os casos cheguem até os órgãos de polícia e possam ser investigados. E aí, enquanto a polícia está fazendo essa investigação, o IBAMA disse que está fazendo também ali o trabalho para recuperar essas áreas afetadas. Então, algumas pode ser que elas se recuperem naturalmente, outras vai ser preciso reflorestamento. Ainda não tem uma previsão exata para que essas ações sejam iniciadas, mas o IBAMA está fazendo ali os estudos necessários. E aí a gente lembra, né, que desde a semana passada, dia 12, quando o próprio governo do Rio criou ali um gabinete de crise, já foram mais de 1.400 focos de incêndio que foram apagados aqui no Rio. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fazendo às vezes de Congresso, diga-se de passagem, portanto, exacerbando um pouco a sua atuação, o alcance da sua atuação, de toda maneira, autorizou crédito extraordinário, ou seja, que o governo possa se endividar, fabricar dinheiro, fazer dinheiro. Medida provisória do presidente Lula já liberando, sob essa lógica, com base na autorização do Supremo, algo como 515
15 milhões de reais para o enfrentamento, claro, nacionalmente falando, da questão dos incêndios. Isso é um registro factual para o enfrentamento, para prover quem está na ponta de meios, de equipamento, de recursos para fazer isso. É claro que quando a gente não se previne, quando a gente não faz trabalho preventivo, e não se fez aqui no Rio de Janeiro, nos entes que aqui estão, não se fez nacionalmente. Quando você não faz o trabalho preventivo, quando você não tem dotação orçamentária, previsão orçamentária para o enfrentamento da questão climática, especialmente dessa matéria, incêndio, queimada, você vai para o improviso, você gera créditos extraordinários, autorização para esses gastos extra, e você não faz licitação, você faz contratação emergencial, você faz compra emergencial. Tem essa circunstância aí também, essas oportunidades que surgem diante da questão central do enfrentamento das queimadas. O que mais a dizer sobre isso? Nós temos, sem dúvida, atividade criminosa na geração desses incêndios Brasil adentro, no Rio e no Brasil adentro. Não é a principal razão dos incêndios. Porque há um texto, uma narrativa, segundo a qual o Brasil estaria queimando por obra do homem, criminosamente. É claro que existe a parte da ação criminosa e tal. Mas isso muitas vezes é desculpa de governante para tirar o corpo fora e dizer, não dava para prever que haveria esse movimento de queimadas provocadas por criminosos, por isso ou por aquilo. Os incêndios estavam previstos. Nós falamos sobre isso, né, Gabi, já? Os incêndios estavam previstos, inclusive formalmente, pelo Ministério do Meio Ambiente, comunicando ao Planalto, a manifestação do Supremo de março ao Ministério Público. Os incêndios estavam previstos para acontecer com intensidade, em situação grave, em função da seca que se projetava desde fevereiro desse ano. Desde fevereiro desse ano, o governo Lula estava informado sobre o risco severo de que nessa altura a gente tivesse grandes incêndios. E não se fez nada até nesse período. O aviso não era lá atrás de que, olha, há uma articulação criminosa para botar fogo nas nossas florestas. Não era isso. O aviso é de que, em função da seca, haverá incêndios, ou risco grande de incêndios severos. De fevereiro até agora, até aqui, nada se fez preventivamente. Nada se fez. A previsão se realiza e agora esse corre aí, todo mundo querendo tirar o corpo, todo mundo arrumando dinheiro para enfrentar o problema. Que se enfrente, mas a gente precisa botar os pingos nos is. Muito obrigado, Gabriela Morgado.